porcentagem. Vamos lá, galera? Professor, o que é porcentagem? Tá? Então, para a aula de hoje, a gente preparou esse conceito, essa definição e alguns exercícios aí. Então, vamos começar aí definindo o que seria porcentagem. Galera, porcentagem é uma razão. Razão centesimal. Por que que eu falo que é uma razão centesimal? Porque quando eu faço a referência à razão, eu estou dizendo uma coisa sobre outra coisa. Isso é uma razão. E quando eu digo que a razão é centesimal, é porque o denominador que representa essa razão, o consequente, é exatamente o número 100. Por isso ela é chamada de razão centesimal. Beleza. Então, porcentagem é uma razão centesimal, cujo denominador é o número 100. Beleza. E eu represento assim, sempre vai ser desse jeito, um determinado valor sobre 100. Esse X aqui representa um número qualquer, viu, galera? Se for 5, ficaria 5%. Se for 15, ficaria 15% e assim por diante. Então, é X sobre 100. Uma fração, a gente vai ver daqui a pouco, nós podemos representá-la na sua forma simbólica, na sua forma fracionária e na sua forma decimal. Ela tem 3 formas de representação. Então, a leitura que nós fazemos disso daqui é X%, ok? Beleza. E X é a taxa de porcentagem. Bom, como que eu represento uma fração? Então, repetindo, nós podemos representar, e a banca vai exigir isso de você, que você saiba representar uma fração nas 3 formas cabíveis. Na forma simbólica, que é utilizando o símbolo da porcentagem, na forma fracionária e na forma decimal. Ambas as 3 expressam a mesma coisa. E a banca pode explorar isso. Ele pode te dar lá um exercício de porcentagem e na alternativa de resposta, ele não colocar necessariamente o símbolo. Ele pode colocar uma fração ou ele pode colocar uma numeração decimal para representar aquela fração. Beleza? E a gente tem que ficar ligado nessas 3 formas de representação. Beleza? Então, vamos ver aqui como que funciona isso. Vamos pegar aqui um caso, ó. 52%. Isso aqui, ó, 52%, é a forma simbólica de nós representarmos essa porcentagem. 52 usando o símbolo da porcentagem. Se eu quiser transformar isso daqui para uma forma fracionária, eu coloco 52 sobre 100. Agora tem um detalhe, gente. Nem sempre, e quando eu digo nem sempre, quer dizer na maioria das vezes, a banca não vai fazer assim uma representação muito óbvia, muito fácil. Ela vai dar uma complicada. Por quê, professor? Como assim complicar? 52 sobre 100 é a representação fracionária de 52%. Até aí tudo bem. Só que ela pode mostrar essa mesma representação não desse jeito, usando o 52 e o 100, mas usando uma fração equivalente a 52 sobre 100. Professor, como assim? Fração equivalente. Vamos entender o que é isso. Fração equivalente. Vamos dar uma pausa agora. Vamos lá. Fração equivalente. Galera, uma fração é equivalente à outra quando ela apresenta valores diferentes no numerador e no denominador, ou seja, o cara que está em cima e o cara que está embaixo são diferentes, porém, o resultado final, o quociente é o mesmo, ok? São valores representados na fração diferente, porém, o resultado final, o quociente, é igual. Exemplo. Vou pegar aqui uma fração 2 sobre 3. Isso aqui é uma fração, correto? Para nós encontrarmos uma equivalente, nós temos 2 caminhos para encontrar uma fração equivalente. Eu tenho o princípio multiplicativo ou o princípio
da divisão, o princípio da multiplicação ou o princípio da divisão. Inclusive, isso faz parte da propriedade fundamental de toda fração. O que diz a propriedade fundamental de cada fração? Diz assim, uma fração, quando multiplicada o numerador e o denominador por um mesmo valor, não altera o seu resultado final. E quando eu faço isso, multiplico o numerador e o denominador por um mesmo valor, eu estou encontrando uma fração equivalente. Então eu posso, por exemplo, multiplicar aqui em cima por 4, posso, desde que embaixo eu também multiplique por 4. O mesmo valor que multiplico de cima, multiplico de baixo. 2 vezes 4, galera, 8. 4 vezes 3, 12. Conclusão, 2/3 é equivalente a 8 sobre 12. Se você efetuar a divisão de 2 por 3, você irá obter o mesmo resultado que dividir 8 por 12. Beleza? Ah, professor, eu quero encontrar outra fração equivalente. Pode escolher outro número. Eu posso multiplicar aqui o 2. Vou multiplicar o 2 aqui por 9 e vou multiplicar o 3 por 9 também. Professor, eu posso multiplicar pelo número que eu quiser? Tranquilo, o número que você quiser. A única condição é que o mesmo número que você escolher para cima, você tem que multiplicar embaixo. Tranquilo? Escolhemos o 9. 9 vezes 2. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. Então, observem que 18 sobre 27 também é uma fração equivalente a 2/3, que, por sua vez, também é equivalente a 8 sobre 12. Belezinha? Tranquilo? Bom, e assim nós encontramos frações equivalentes, pelo princípio da multiplicação. Poderíamos também usar o inverso, que seria o princípio da divisão. Professor, quando que eu uso da multiplicação? Quando que eu uso da divisão? Bom, o da multiplicação eu utilizo sempre que eu tenho como ponto de partida uma fração irredutível. Professor, eu não entendi. O que é uma fração irredutível? A fração ela se diz irredutível quando ela não pode mais ser simplificada. Professor, continua não me ajudando, porque eu não sei o que é simplificar. Então, vem comigo. O que é simplificar uma fração? Simplificar uma fração é reduzir os seus valores. E para reduzi-los, eu faço o processo de divisão. Posso dividir, professor? Pode. Qual é a condição? O mesmo valor que divide em cima, divide embaixo. Então, eu tenho, por exemplo, 18 sobre 12. Eu tenho uma fração assim, 18 sobre 12, tranquilo? Vou simplificar. Vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, eu vou dividir aqui por 2, vou dividir aqui por 2. Via de regra, nós começamos sempre dividindo por 2 quando os dois valores forem par. 18 é par, 12 é par, começo dividindo por 2. Professor, eu poderia multiplicar ou dividir por um número diferente de 2, maior que 2? Poderia também, sem problema nenhum, tá? Porque o objetivo é nós encontrarmos o menor valor reduzido dessa fração aí, certo? Então, você poderia. Mas assim, para você não se atrapalhar, por 2 é uma divisão mais fácil de fazer, porque você vai só pegar a metade, né? 18 dividido por 2, 9. 12 dividido por 2, 6. Tranquilo. Agora, vou simplificar novamente. Só que não dá mais para ser dividido por 2, porque 9 é um número ímpar. E o ímpar não dá para ser dividido por 2. Então, agora eu vou ter que optar por um outro número, 3. É possível dividir 9 e 6 por 3? Sim. Então, vou dividir por 3. Divido por 3 em cima, divido por 3 embaixo. 9 dividido por 3, 3. 6 dividido por 3, 2. Beleza. Agora eu cheguei numa situação onde não é possível mais ser simplificada. Quando eu chegar nessa condição,
onde não é possível mais simplificarmos a fração ela é chamada de irredutível. Ela não pode mais ser reduzida. Em outras palavras, não vai existir um número inteiro que divida esses dois valores, numerador e denominador, ao mesmo tempo e dê uma resposta inteira. Ok? Não existe. Então, ela se tornou irredutível. Então, observe que eu parti de uma numeração maior para chegar numa menor. Todas essas frações que eu encontrei ao efetuar a simplificação, 9/6, 3/2, elas são equivalentes a 18/12. Se nós efetuarmos essa divisão, 18/12, 9/6, 3/2, nós iremos encontrar exatamente o mesmo valor, o mesmo quociente. E isso é a garantia da equivalência entre as frações. Beleza? Tranquilo? Bom, gente, então, fração equivalente é aquela fração que apresenta valores diferentes, porém o resultado, o quociente, é o mesmo. Tranquilo? E eu posso obter frações equivalentes de duas formas, ou através da multiplicação de valores iguais, em cima e embaixo, eu construo frações equivalentes, ou eu reduzo valores também construindo frações equivalentes, fazendo a simplificação. Beleza? Tranquilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ocorrer de uma determinada banca te dar uma fração que seja apresentada na forma irredutível. Então, voltando naquele caso nosso aqui, eu tinha 52/100, né? 52/100. Mas aí você não vai encontrar essa fração lá. Por quê? Porque 52/100 pode ser reduzido. Enquanto a fração puder ser reduzida, a banca vai explorar isso. Então, ela pode, por exemplo, 52 dividido por 2, nós vamos encontrar aqui, 26 dividido por 50. Observe que os dois são pares, ainda continuo dividindo por 2. Então, eu tenho aqui por 2, por 2. Conclusão, 26 por 2, 13. 50 por 2, 25. Então, observem, galera, que nós tivemos que chegar numa fração irredutível. Então, a banca, ao invés de apresentar como alternativa de resposta 52/100, ela coloca uma fração equivalente, 13/25, por exemplo. E aí você tem que estar ligado que esse camarada aqui é o mesmo desse, eles são equivalentes. Aí você vai e pergunta para mim, professor, como que eu vou saber que a banca colocou exatamente uma fração equivalente? A primeira dica é, você transformou a porcentagem na forma simbólica para a forma fracionária. 52%, a representação fracionária é 52/100. Tranquilo? Tranquilo. Agora, existe 52/100 em uma das alternativas de resposta? Não existe. Se não existe, é um forte indicativo que a banca está explorando uma fração equivalente a 52/100, que, como eu já disse, você pode encontrar ou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor, ou dividindo em cima e embaixo pelo mesmo valor. E aí você vai reduzindo até encontrar uma das alternativas ali. Com certeza você irá encontrar, a não ser que você tenha feito o exercício errado. Beleza? Mas a princípio você vai encontrar essa resposta. Tranquilo, né, gente? E aí a outra forma de nós representarmos seria na forma decimal. A forma decimal ela é um pouco mais tranquila. Por quê? Porque trata-se de uma divisão por 100. E para nós efetuarmos a divisão por 100 é muito simples, muito fácil. Tá? Como que eu faço uma divisão por 100, professor? Toda vez que você for dividir por 100, quando o denominador for 100, gente, basta você ficar ligado no seguinte, quantos zeros nós temos aqui? 2 zeros. Então, você vai ter que andar 2 casas.
Como é uma divisão, você vai andar para a esquerda, da direita para a esquerda. O número que estiver aqui em cima, você vai colocar uma vírgula andando da direita para a esquerda. Por exemplo, se eu tenho aqui 35, então vai ficar bem assim, ó. Você coloca o 35, do final, tem vírgula? Não, não tem vírgula. Se tem vírgula, eu conto a partir da vírgula. Se não tem vírgula, eu conto do final. Então, eu estou aqui no final. Uma casa, duas casas. Não tem mais nenhum número, professor. Coloca o zero. Se não tiver mais nenhum, coloca zero. E se tiver necessidade de colocar outros números, você vai acrescentar quantos zeros for necessário. Ok? Beleza? Então, a resposta, 0,35. Professor, e se eu tivesse assim, ó, 127,3 dividido por 100? Nesse caso, eu tenho vírgula. Então, ficaria bem assim. Você repete o número sem a vírgula. Coloquei ele sem a vírgula. Como é 100, eu tenho dois zeros. Eu localizo a vírgula, aonde ela estaria, bem aqui, entre o 7 e o 3. Como é uma divisão, eu vou ter que andar duas casas para a esquerda. Uma, duas. Resposta, 1,273. Tranquilo? Então, vocês observem que a divisão por 100 é muito simples, muito fácil. E a multiplicação é o contrário. Ao invés de andar para a esquerda, você anda para a direita a quantidade de zeros que tiver. No caso, 100, duas casas. Beleza? Bom, agora que a gente já sabe como proceder a divisão, voltamos lá no nosso caso. Olha só, eu preciso transformar agora na forma decimal. Então, eu tenho a fração, que é 52 sobre 100. Então, como nós vimos, não tem vírgula, conta do final, duas casas para a esquerda. Uma, duas, e acrescento zero, 0,52. Olha só esse outro caso, 8%. 8%. 8 dividido por 100. Essa é a fração que representa. Mas observem, ela não está na forma redutível. Professor, como que de cara assim você já sabe que não está na forma redutível? Por quê? Irredutível. Por quê? Porque eu tenho dois números pares aqui, ó, 8 e 100. Sempre que eu tiver dois números pares, eu estarei numa situação em que pode ser reduzida. Ok? Quando que eu não terei a forma irredutível? Em que situação que eu terei a forma irredutível? Se você identificar que os números que estão presentes na fração, eles são números primos entre si. Aí não tem como você encontrar um divisor comum. Um número se diz primo entre o outro, dois números são primos entre si, quando não tem divisores comuns. E para reduzir, eu tenho que pegar um divisor comum. Então, se eu tenho um número em cima, outro número embaixo, só reduzirei se eu tiver um valor que divida o de cima e o de baixo ao mesmo tempo. Se não existir esse valor, ela é irredutível. Nesse caso, como 8 e 100 são pares, ambos serão divisíveis por 2. Então, eu divido por 2 aqui, divido por 2 aqui, eu vou ter 4, vou ter 50. Observe que eu ainda continuo tendo dois números pares, então divido mais uma vez por 2. Por 2, eu vou encontrar 2 sobre 25. Aí sim, o 2 e o 25, eles são primos entre si. O 25 não dá para dividir por 2. E nem o 2 dá para dividir por 25. E não tem nenhum número que divida os dois. Ok? Então, ficou irredutível. Beleza. Essa resposta, se for o caso de ser apresentada em fração, seria a resposta apresentada. Ou transformaríamos para a forma decimal. Eu tenho 8 sobre 100, então eu tenho 8. Quantas casas eu tenho que andar? Duas casas, porque é 100. Da direita para a esquerda, então, uma casa. Professor, não tem mais número, acrescenta 0. Duas casas, vírgula, 0. Então, 0,08. Essa é a representação decimal da fração 8 sobre 100, que representa a taxa percentual de 8%.
Tranquilo, gente? Muito importante a gente saber fazer isso. Vocês verão aí que algumas bancas exploram exatamente esse contexto. Se você não souber fazer essa transformação, você acaba tendo dificuldade aí. Beleza? Bom, como que eu calculo a porcentagem de alguma coisa? Vamos agora para o cálculo percentual. Galera, geralmente a gente faz uma regrinha de 3. Ah, vou fazer uma regra de 3, professor. Um valor está para 100, outro valor está para X. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos. Professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Multiplica o cruzado, pode ser assim? Pode. Mas a gente vai aqui objetivar. Vamos fazer assim de forma mais direta, mais prática, para nós chegarmos no cálculo da porcentagem. Então, veja bem. Como que eu calculo 45% de 2.600? Galera, o cálculo percentual tem que ser objetivo e direto. 45% de 2.600 é 45 vezes 2.600 dividido por 100. É assim que faz. Forma prática, direta, para calcular a porcentagem. Multiplica, divide por 100, ok? Então, temos aqui 45 vezes 2.600 dividido por 100. Simplificando aqui, ó, já posso facilitar, eu tenho 2 zeros aqui, ó. 2 zeros aqui. Agora é só multiplicar o 45 vezes o 2.600. Então, nós fizemos aqui já. Vamos mostrar, ó, 45 vezes 2.600 dividido por 100. E fazendo isso, vai cortando os zeros, sobra só o 45 e o 26. E 45 vezes 26, 1.170. Então, resposta: 45% de 2.600 pessoas representa 1.170 pessoas. Tranquilo? Belezinha? Pegou? Não pegou ainda?
Mais um exemplo aqui, ó. Como que eu calculo 3% de 5 mil? Muito simples, professor, já entendi. Pega-se o 3, multiplica-se pelo valor, que é o valor de referência, e esse resultado divide por 100. Isso mesmo. 3% de 5 mil é 3 vezes 5 mil dividido por 100. Aí, ó, simplifico os dois zeros. Quem sobrou? 3 vezes 50. E 3 vezes 50 é 150. Pronto, fechou. Está resolvido. Tranquilinho, gente? Então, ó, é desse jeito que nós vamos calcular a porcentagem. Quero chamar a atenção de vocês aqui para o seguinte. Uma coisa que vai acontecer é que o valor total, o valor de referência, ele sempre representa 100%, ok? O valor de referência sempre representa 100%. Valor de referência. Valor de referência. Que é o valor que está em estudo, em destaque. Ok? Eu quero calcular tantos por cento de um determinado valor. Esse valor é o valor de referência, tá? Que é o nosso todo, tá? E eu vou encontrar partes desse todo. A porcentagem, gente, ele é um indicativo de parte de um todo, de um inteiro, ok? Bom, e aí alguns atalhos é legal, que facilita para a gente fazer alguns cálculos. Por exemplo, a palavra aumento, ela pode ser estudada e pode ser aplicada nos exercícios que a banca nos oferece de forma direta, facilitando o nosso cálculo. Por exemplo, se um determinado exercício do concurso diz assim, uma mercadoria sofreu um aumento de 10%. Veja bem, se ela sofreu um aumento de 10%, ela vai passar a custar quanto? Aí você pensa assim, para a gente pensar de forma direta, ganhar tempo no concurso. Se ela teve um aumento de 10%, aumento, tá? Quanto que vai custar essa mercadoria? Qual era o custo inicial dela, o valor de referência? Não sei, mas eu sei que o valor de referência representa sempre 100%. O valor de referência representa sempre 100%, tranquilo? Se o valor de referência é 100% e ela teve um aumento de 10%, então essa mercadoria em porcentagem vai passar a custar quanto? 110%. Ou seja, para encontrarmos o novo valor dessa mercadoria, é só encontrar quanto que é 110% desse valor. E aí a gente faz daquela forma prática, para encontrar a porcentagem de alguma coisa, a gente multiplica e divide por 100. 110% de 200 é 110 vezes 200 dividido por 100. Ou uma outra forma é você pensar assim, 110% em decimal é quanto, professor? 110 dividido por 100, 110 dividido por 100, duas casas, vírgula, ou seja, 1,10. Então, outra forma de encontrar a resposta direta seria, pega-se o valor de referência e multiplica por 1,10. Eu já vou obter, de forma direta, qual é o novo valor da mercadoria, ou seja, aumentado 10%. Isso vale também para desconto. Nós falamos de aumento. Mas e se for desconto, professor? Se for desconto, o raciocínio agora, ao invés de mais, vai ser menos. Teve um desconto de 10%. Então, menos 10. Menos 10. O que quer dizer desconto? Desconto quer dizer que você vai deixar de pagar. É um valor que vai ser retirado. Você não vai pagar aquele percentual indicado. Como o valor de referência é sempre 100%, se de 100% eu tive 10 de desconto,
Quanto que me resta a pagar? 100 menos 10. Beleza. 100 tira 10, então me resta a pagar somente 90%. E aí você tem dois caminhos. Ou você pega 90 vezes o valor de referência e divide por 100, você vai descobrir quanto que você vai pagar, ou transforma 90 para decimal, que seria dividido por 100, 0,90, e esse valor aqui, 0,90, você vai multiplicar pelo valor de referência. Assim, você também irá encontrar de forma direta, objetiva, já a resposta final. Verificam que são dois caminhos. Qual você vai tomar, galera? Fica a seu critério. Ambos te levam no mesmo lugar, na mesma resposta. Beleza? Bom, nós já temos agora todas as bases para fazer os cálculos de porcentagem direto, que é a primeira parte que nós estamos estudando aí, tá? Essa primeira abordagem de porcentagem. Então, vamos lá. Vamos agora para a parte prática, né? Para os exercícios. Primeiro exercício aqui, ó. Primeiro exemplo que eu trouxe. Isso aqui caiu na banca OCP 2018, esse ano aqui. O que ela trouxe? Ela diz bem assim: uma imobiliária comprou um terreno por R$1.500.000. Em seguida, vendeu esse mesmo terreno, obtendo um lucro de R$360.000. A taxa percentual de lucro obtida na venda desse imóvel foi D. Aí aqui eu tenho os percentuais, que são as alternativas de resposta. E a gente precisa ver qual deles se enquadra aqui. Bom, a primeira coisa é nós entendermos o que o exercício quer saber. O exercício pergunta. É a habilidade que a gente tem aqui de identificar a pergunta. O exercício está perguntando aqui: a taxa percentual de lucro obtido na venda desse imóvel. A taxa de lucro obtida. Ele quer a taxa percentual. Qual o percentual que indica o lucro obtido? Beleza. Agora que eu sei isso, eu preciso verificar o que é lucro numa transação comercial. A gente precisa entender bem esse processo para a gente conseguir armar de forma correta. Então, numa venda com lucro, obviamente, eu tenho o quê? Eu tenho o preço do custo e eu tenho o preço do lucro, ok? A venda com lucro, obviamente, né? Ela é o resultado do custo para adquirir, no caso aqui, esse terreno, mais o lucro que eu quero adquirir, beleza? Esse é o conceito de venda, lucro, custo mais lucro. Beleza. O que eu sei aqui? Ele falou que a imobiliária comprou o terreno por R$1.500.000. Então, ele me deu o preço de custo. Eu sei que o custo do terreno foi de R$1.500.000. Eu vou e chamo a atenção de vocês para tomar cuidado com esse vírgula 00. Não é necessário nós colocarmos ele aqui. Às vezes a gente se atrapalha com ele, tá? Deixa sem. A não ser se fosse um número diferente de 0, aí tudo bem. Talvez seria necessário considerar, porque poderia alterar a resposta. Mas se não for, deixa quieto. Só R$1,5 milhão. E ele falou, preste atenção na sequência das informações. Em seguida, vendeu esse mesmo terreno, obtendo um lucro de R$360.000. Ele vendeu e obteve um lucro de R$360.000. Então, ele deu o lucro. R$360.000. Aí a pergunta é: a taxa percentual de lucro obtido na venda desse imóvel foi de... Bom,
Na etapa 2, a gente vai pontuar algumas situações onde o lucro ou o prejuízo de uma transação comercial, ela pode ser diagnosticada e pode ser relatada em diferentes situações. Uns chamam de transação por dentro, outros chamam de transação comercial, né? O outro chama de transação por fora e outro chama de transação bancária. Então, tem algumas terminologias que a matemática financeira utiliza. Alguns costumam chamar simplesmente venda por dentro, venda por fora, lucro por dentro, lucro por fora, usam esse tipo de linguagem. Mas aqui não fez nenhuma referência a esse tipo de situação. Então, quando o exercício não faz esse tipo de referência, a gente considera sempre que é sobre o preço de custo, ok? O lucro vai ser calculado em cima do preço de custo, porque, como eu disse, existe a possibilidade do lucro ser calculado sobre o preço de venda também, ok? Então, quando ele não especifica, o lucro é sobre o custo. Sendo assim, uma regrinha de 3 simples e direta nos dá a resposta aqui. O valor do custo, lembram, valor de referência, está para 100%. O lucro, que é uma parte disso aqui, porque o lucro foi em cima desse valor, está para X. E aí, galera, é só multiplicarmos cruzado, ó. Então, eu vou ter 1.500, 1,5 milhão vezes X, 1,5 milhão vezes X, igual a 360 mil vezes 100. Professor, posso simplificar os zeros? Pode e deve para facilitar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Quem sobrou do lado de lá? Só o 360 e o 1. 360 vezes 1, 360. Quem sobrou do lado de cá? O 15. Então, meu x vai ser igual a 360 dividido por 15. E aí, é só fazermos esse cálculo. 360 dividido por 15, x igual a 24. No caso, 24%. 24%, resposta letra B. Tranquilo? Só fazer a divisão aqui. 360 por 15, 24. Pronto, está respondido. Então, observem que é um exercício relativamente simples, mas a gente tem que estar atento, porque esse mesmo exercício, cara, a banca poderia fazer assim. Falar que esse lucro foi sobre a venda. E aí iria mudar uma série de analogia que nós fizemos aqui. Mas isso a gente vai ver na segunda etapa do nosso estudo. Aqui, como ele não falou, então a análise tem que ser essa. Considera sempre sobre o preço de custo. Então, o preço de custo está para 100, o lucro está para X. Faz a multiplicação cruzada, porque é uma proporcionalidade direta, e aí a gente encontra já o valor de X. Beleza? Bom. Então, tá aí a OCP 2018, galera, ó. Vocês verem que isso aqui é para dar uma ideia para vocês que os conceitos básicos de porcentagem já nos ajudam a resolver boa parte dos exercícios aí, ó. Vamos pegar agora um da FGV. FGV 2018, esse ano também, saiu do forno agora. Temos aqui o seguinte, ó. Em uma caixa, há N bolas, das quais 8% são brancas e as demais são pretas. Retiram-se da caixa certo número de bolas pretas, de tal forma que agora as bolas brancas representam 40% das bolas que estão na caixa. O número de bolas pretas que foram retiradas da caixa representa qual percentual aqui?
Então, eu tenho agora aqui uma série de alternativas. Bom, vamos lá. Nós temos alguns caminhos que podemos seguir aqui. Mas esse exercício é interessante porque a gente pode, digamos assim, pegar atalhos confiáveis. E a dica que eu vou dar, você vai sempre poder fazê-la quando tiver uma situação assim. Olha só, ele falou que em uma caixa há N bolas. Eu não sei quantas bolas tem. Não sei. N bolas, N pode ser qualquer quantia. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 100, pode ser 1000. Mas veja bem, então eu posso considerar um valor, professor? Posso dar um valor para esse N? Cara, o segredo é esse. Se você der um valor, você vai trabalhar com números mais específicos. Porque quando a gente trabalha o abstrato, tal quantidade é algo assim que você fica meio no ar, meio, como dizem a molecada, bugado. Eu não sei qual é a resposta, porque pode ser qualquer valor. Não, vamos atribuir valores. Professor, mas então eu poderia colocar 47, 83? Poderia, indivíduo, mas não é recomendado você colocar um número que te dê mais dificuldade de análise. Pega um número 100, 1000, que fica mais fácil de você processar. O 100, por exemplo, é um número muito top de ser escolhido. Vamos imaginar que N seja 100. N igual a 100. Beleza? Tranquilo. Se N for 100, eu tenho nessa caixa o quê? Bolas brancas e bolas pretas. Se N for 100, quantas bolas brancas eu tenho dentro dessa caixa? Vocês concordam que 8% são brancas? E 8% de 100, gente? Por que eu falei 100? Porque eu consigo fazer esse cálculo mentalmente sem precisar aí fazer contas, né? 8% de 100 é 8. Então, se a quantidade de bolas brancas representa 8% do total, então 8% de 100 é 8. Tem 8 bolas brancas lá. Aí eu pergunto para os senhores, quantas bolas pretas tem nessa caixa? Considerando que são 100 bolas e 8 são brancas, quantas são pretas, gente? 92, beleza? Então eu tenho 92 bolas pretas e eu tenho 8 bolas brancas, tranquilo. Bom, o que o exercício falou aqui? Retiram-se da caixa certo número de bolas pretas, certo número. Eu não sei quantas bolas pretas foram tiradas, mas de tal forma que agora as bolas brancas representam 40%. As bolas brancas representam 40%. Agora eu vou continuar a minha análise. As bolas brancas agora representam quantos por cento? Representa 40%. Eu sei quantas bolas pretas tem lá? Não sei. Não sei. Mas eu sei que a quantidade de bolas pretas que tem representa quantos por cento? 60%. Certo? Porque se as bolas brancas representam 40%, os outros 60% que representa o total das bolas, né, que tem que dar 100%, é X. Professor, por que X? Porque eu tinha 92 e tirou uma certa quantidade. Então eu passei a ter X bolas pretas. Eu não sei quanto que é. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos. Professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só. Nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né?
inteiras. Então, são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Mas dá para descobrir. Só fazer uma regrinha de 3. Se 8 representa 40%, X representa 60%. É proporcional. Vamos fazer aqui, ó, multiplica cruzado. Eu vou ter que X é igual a 8 vezes 60 dividido por 40. Fazendo isso, 8 vezes 6, 48, 480 dividido por 40, x igual a 12. Pronto. Quem é esse x aqui? É a quantidade de bolas pretas que restaram na caixa. Certo? A quantidade de bolas pretas que restaram na caixa. Porque ele retirou uma quantia de bolas pretas e o que sobrou representa 60%. Ah, tá. Beleza. Bom, quantas bolas pretas eu tinha? 92 bolas pretas. Essa foi a consideração inicial. Quantas restaram? 12. Vamos para a pergunta. Agora eu tenho que estar ligado na pergunta, ó. O número de bolas pretas que foram retiradas da caixa. Ele quer saber o número de bolas que foram retiradas. Representa quantos por cento de N? Então, vamos lá. Considerando que eu tinha 92 bolas e retiraram 12, e saíram e restaram 12, isso quer dizer que foram retiradas 80 bolas pretas. 92 menos 12, 80. Para que restassem 12, tendo 92, eu tive que tirar 80. Então, foram retiradas 80 bolas. Ah, beleza, mas ele não quer saber quantas bolas retirou. Ele quer saber quantos por cento isso representa do total. Mas o meu total não era 100? Se foram retiradas 80, quanto que 80 representa de 100, gente? Olha como é fácil encontrar esse percentual. 80 de 100. Ou seja, 80%. Certo? O valor que eu encontrar aqui, ele já me dá de forma direta o percentual. Se foram retiradas 80 bolas de 100, então foi retirado 80% do total, que é exatamente aqui a letra A, que é a pergunta do exercício. Tranquilo? Belezinha? Então tá aí, gente. Esse é um dos caminhos
não é único. Quero deixar claro que não é engessado o processo. Você tem vários caminhos a recorrer aí, tá? Você vai ver qual deles é o mais fácil para você e vai fazer a partir dele. Belezinha? Olha só uma outra situação aqui. Veja bem. MPE Goiás 2018, Ministério Público Estadual de Goiás 2018. Caiu a seguinte questão lá. Os amigos Alberto, Bernardo e Carlos, após realizarem conjuntamente diversas apostas, foram contemplados com um prêmio de loteria. No momento do recebimento, a divisão do valor se deu da seguinte forma. Alberto recebeu 9/20 do prêmio. Bernardo recebeu 35% do prêmio. Carlos recebeu 42 mil do que restavam do prêmio. Nas condições acima expostas, é correto afirmar que, aí eu tenho aqui as alternativas, comparando o que um recebeu em relação ao outro. Obviamente, para que eu consiga encontrar a resposta correta, eu preciso processar essas informações aqui, ó. Essa informação que ele me deu aqui, ela tem que ser transformada, né, numa taxa percentual para que eu possa comparar, ou transformada em valores para que eu possa comparar. E nesse caso aqui, eu terei que transformar em valores, por quê? Porque ele está dizendo que o Alberto recebeu um valor, Bernardo recebeu outro, e eu preciso saber qual desses valores está falando a verdade, certo? Bom, mas para que eu descubra se Alberto recebeu 82 mil, ou 94, ou 27, eu preciso saber qual é o percentual que coube ao Alberto e preciso saber também qual é o valor total desse valor, desse prêmio que foi repartido. Então, a primeira coisa que eu vou buscar agora é esses percentuais. Vamos buscar percentuais. Olha só, ele falou que Alberto é 9/20. Ele me deu uma fração. Galera, toda fração pode ser representada na forma de porcentagem. Vocês lembram, no início da aula, eu dei a porcentagem e transformei para fração. Pode ser feito o processo contrário. Como que eu faço? Divide e multiplica por 100. Olha só que bacana, ó. 9 dividido por 20. Vamos lá? 9 dá para dividir por 20? Não. 0, acrescento 0. Ficou 90, certo? Agora vai dar 4. 4 vezes 20 vai dar 80. 80 para 90, 10. Aí 10. Vamos fazer assim aqui, ó. 90 dividido por 20. Então, 90 não, 9. 0, acrescentei o 0, ficou 90. Aí, ó, 4. 4 vezes 20, 80 para 90, 10. Quero continuar. Coloco o 0, 100, vai dar 5. 5 vezes 20, 100 para 100 nada. Ou seja, 9/20, galera. Quantos por cento isso é? 0,45 vezes 100, 45%. Então, olha só, vou colocar aqui, ó, 45%. Alberto recebeu 45%. Bernardo recebeu 35%. De Bernardo já foi especificado. Tranquilo. Bom, só tem 3 pessoas. Como o total do prêmio é 100, o que tiver faltando para 100 é o que Carlos recebeu. Beleza? Então, soma comigo. 45 mais 35 dá 70 e 5, 80. 80%. Esses dois juntos dá 80%. Se dá 80%, restou quanto para Carlos? 20%, porque tem que dar 100, tá ligado? A soma dos 3 tem que dar 100. Então, ali deu 80, falta 20. Beleza. Chegamos no percentual que vai nos ajudar a encontrar o valor total desse prêmio. Como assim, professor? O exercício não falou que Carlos recebeu 42 mil? Sim. Eu acabei de descobrir que a parte de Carlos é 20% do total. Isso quer dizer que 20% está para 42 mil,
100%, que é o prêmio total, está para X. Tranquilo? Aí é só fazer uma regrinha de 3 aqui, ó, 20 vezes X, 100 vezes 42, eu vou ter aqui 42 mil vezes 100, vai dar 4.200.000 e divido isso por 20. Corto um zerinho aqui, X vai ser igual a 420 mil dividido por 2, 210 mil. E isso aqui é o valor do prêmio, 210 mil. Fechou. Agora, eu só preciso saber qual dessas aqui está correta. Para isso, basta eu calcular quanto que Alberto recebeu. Olha só, a letra D eu já elimino, porque ele fala assim na letra D, o valor do prêmio total é 220 mil. Eu acabei de achar, é 210. O valor do prêmio total é 420. 210. Então, letra D e letra E está descartada. Agora, observe que na letra A, B e C, para que eu possa descobrir qual delas é a verdadeira, basta eu descobrir quanto que Alberto recebeu. Se eu descobrir como são valores diferentes, se ele recebeu 82, a resposta vai ser a letra A. Eu nem preciso calcular o Bernardo. Ou vice-versa, se você quiser, é mais fácil calcular 35%. Então, acha do Bernardo, vê qual valor você vai encontrar, automaticamente do Alberto vai ser o que está na mesma alternativa. Ok? Porque são valores diferentes. Se fosse valores iguais, aí eu teria que calcular o outro. Mas aqui eu não preciso calcular o outro. Então, você vai escolher, vou calcular Alberto ou vou calcular o Bernardo. Tanto faz, gente, tá? Vamos lá, vou pegar uma tela em branco para a gente fazer isso aqui, ó. Então, é 210 mil. 210 mil. Eu vou calcular aqui, ó, esse primeiro, 45%. 45% era do Alberto, beleza? Então, vamos lá. Como que eu acho 45% de 210 mil? Lembram lá no início da aula? 45 vezes 210 mil dividido por 100. É assim que eu acho. Aí é só simplificar aqui o zero, ó, 2, 0, 2, 0, e fazer a multiplicação. 2.100 vezes 45, ó. 2.100 vezes 45. Vamos lá. 5 vezes 0, 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho aqui 0, 0, 5, 4, 9. 94.500. Ah, beleza. Voltemos para cá. 94.500. Olha só. Olha aqui. 94.500. Letra B. Eu nem preciso fazer o do Bernardo. Por quê, professor? Porque se você fizer, é só para perca de tempo. É só para perca de tempo, porque não vai ter duas respostas o exercício. Ele só tem uma resposta. E essa resposta que fala que Alberto tem 94 mil, é só a letra B. Não tem outra. Então, é essa questão e acabou. A não ser que você tenha errado o cálculo ali. Mas se você fez todo o procedimento correto, você pode com segurança parar por aqui mesmo, vamos para frente, acabou, está resolvido, letra B. Tá? Mas aí, fica aí, faz o teste por segurança, pega 35%, que é a parte do Bernardo, e calcula de 210 mil e confere, tem que dar 73.500. Fica aí o desafio para você, beleza? Vamos para outro aqui, ó. FCC 2018, gente, só questões do forno, saiu agora, né? Um Tribunal Regional do Trabalho celebrou acordos conciliatórios no valor de 1,210 milhões. Em 55 audiências, independentes uma das outras, o percentual de audiências com acordo foi de 40%. Adaptado, tal.
Considerando apenas as audiências em que houve acordo, o valor médio dos acordos por audiência foi de... Veja bem, qual o desafio nosso aqui? Primeiro, entender a pergunta. O exercício fala que o Tribunal Regional do Trabalho fez acordos num valor de 1.210.000, que foi o montante pago entre todos os acordos, certo? Ele falou que teve 55 audiências. Só que dessas 55 audiências, só 40% resultaram em acordo. As outras não tiveram acordo. Dessa forma, esse 1.210.000, ele está associado a somente as audiências que tiveram acordo. Então, eu preciso saber quantas audiências foram acordadas. Descobrindo quantas audiências foram acordadas, para descobrir o valor médio, o que é valor médio? Aqui é uma média aritmética simples. Eu somo os valores e divido pela quantidade. A soma eu já tenho, que é um montante de 1.210.000. Só falta eu descobrir qual é a quantidade, que é exatamente esses 40%. Então, é um exercício que exige de nós o quê? Primeiro, encontrar a quantidade de audiências que foram feitas acordo, que é 40% de 55. Então, vamos lá. Como que eu faço isso? 40 vezes 55 dividido por 100. Ó, já vou cortar de cara um zerinho aqui, ó. Ficou 4 vezes 55. 4 vezes 55, gente, 220. E embaixo ficou quem? Ficou o 10. Opa, agora eu posso cortar mais um zero, ó só. Conclusão, 40% de 55 é exatamente 22. Em outras palavras, das 55, 22 audiências foram feitos acordos. Beleza. Agora que eu sei que é 22, ele pergunta qual o valor médio dos acordos. Para achar o valor médio, é só pegar 1.210.000 e dividir por 22. Vamos fazer aqui, ó. 1.210.000 dividido por 22, que é a quantidade de acordos feitos. Tranquilo? Bom, aí nós temos aqui o seguinte, ó. 121, 5 vezes 2, 10, ficou 0 e vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. 110. 121 tira 110, 11. Abaixo 0. 0, 110. Bom, 5 de novo, né? 5 vezes 22, 110. 110 tira 110, 0. Abaixo 0, não dá para dividir, 0 no quociente. Abaixo 0, não dá para dividir, 0 no quociente. Abaixo outro 0, 0 não dá para dividir, 0 no quociente. Conclusão, 1.210.000 dividido por 22, 55.000. Voltando aqui, qual é a alternativa? Resposta letra B. Simples assim. Tranquilo? Olha só, FCC 2018. Né? A habilidade sua aqui era enxergar que média é soma de valores dividido pela quantidade. A soma dos valores estava resolvida, 1.210.000, mas o que estava pegando era a quantidade. E a quantidade, como que eu encontro? Um percentual de um valor, 40% de 55. Pronto, encontrei que era 22. Encontrei a quantidade, é só dividir, eu tenho a média. Beleza? Está resolvido o exercício aí. Tranquilo, gente? Olha só, a OCP 2018. Mais um exercício do forno aí, ó. O que nós vamos trabalhar aqui, ó? João conseguiu um desconto de 14% da empresa de telefonia que era assinante, passando a pagar R$ 120,40 mensais. Qual era o valor que João pagava antes de receber o desconto? Aí aqui as alternativas de desconto. Veja bem, lembra que eu falei aumento, falei em desconto? Lembram disso? Beleza. Ele teve um desconto de 14%.
O valor que ele pagava inicialmente, o valor que ele pagava em porcentagem, como que eu represento, galera? 100%. Muito bem. Esse é o valor que ele pagava, 100%. Ele teve um desconto. Um desconto de quantos por cento? 14, então menos 14. Se ele teve um desconto de 14, quer dizer que ele está pagando 14 a menos. De 100 que ele pagava, agora ele vai pagar 14 a menos. Então, se nós fizermos essa subtração, nós vamos encontrar 86%. Ou seja, ele passou a pagar agora só 86% do que ele pagava. Beleza. Ele falou que ele passou a pagar 120,40. Em porcentagem, eu sei que é 86%. E em valor, eu sei que é 120,40. Qual era o valor que João pagava antes de receber o desconto? Vamos lá, 86 representa R$ 120,40. 100%, que é o valor inicial, X. Só multiplicar cruzado aqui, ó. Esse vezes esse, esse vezes esse. Nós vamos ter isso aqui, ó. X é igual a 100 vezes 120,4 dividido por 86. Bom, 100 vezes 120,4, gente, vai ficar bem assim, ó. 12.040. É só andar 2 casas para a direita. É 20, 1, 2. Dividido por 86. E agora, vamos fazer esse cálculo. Olha ali. 12.040 dividido por 86. 120. 1. Coloca 86 aqui embaixo. Vamos subtrair. 10 tira 6. 4. 11 tira 8. 3. 0. Abaixa o 4. 344. Vai dar 4. 4 vezes 6, 24. Vão 2. 4 vezes 8, 32. E 2, 34. 344. Tira 344, 0. Abaixa o 0. Não dá para dividir 0 no quociente. Conclusão, R$ 140. Então, voltando aqui, qual o valor que ele iria pagar? X é igual ao que ele pagava antes, 140. Então, de acordo com as alternativas, letra E. Belezinha? De boa? Tá? Então, aí, ó, tínhamos o valor, sempre 100%. Com o desconto de 14, ele passou a pagar só 86. Como ele falou que o valor em espécie é 120, então 86 está para 120. Ele quer o valor original, sem o desconto, então 100% está para X. Multiplica cruzado, resolve, encontra o valor que era antes do desconto. Tranquilo? E aí, para a gente fechar essa primeira parte, gente, VUNESP 2018, olha só. O que eu tenho aqui, professor? Ó, em um determinado concurso, estavam presentes na prova 1.400 candidatos, sendo 60% homens. Sabendo que foram aprovados 10% dos homens e 15% das mulheres, é correto concluir que o número total de aprovados foi... Ele quer saber quantos foram aprovados. Galera, nós temos vários caminhos a seguir aqui. Eu sei que o total é de 1.400 candidatos. Beleza, 1.400. Dentre esses candidatos, eu tenho homens e tenho mulheres. Ele falou o seguinte, que 60% são homens. 60% são homens. Quantos por cento são mulheres? 10, 40%. Certo? Se 60% são homens, 40% são mulheres, porque o total é 100, tá ligado? Beleza? Tudo bem. 60% homens, então automaticamente 40% são mulheres. Beleza. O que ele falou aqui? Que dos homens só passaram 10%. Beleza. Então, desse valor passou 10%. Gente,
Porcentagem de porcentagem. Como que eu faço? Eu uso o mesmo procedimento padrão. Multiplica e divide por 100. Ó, 10% de 60% é 10 vezes 60 dividido por 100. Ó, corta 2 0, 1 vezes 6, 6. Então, 10% de 60 é 6%. Beleza? 6% dos homens passaram. E das mulheres? Olha só. 40% são mulheres. Quantos por cento passaram? 15%. 15% das mulheres passaram. Quantos por cento isso vai representar? É só calcular 15% de 40. Ó. 40 vezes 15 dividido por 100. 40 vezes 15, 600 dividido por 100, ó, 6 também. Então, 6%. Então, você observa que do total, eu tenho 6% aprovado aqui e 6% aprovado aqui. Então, eu tenho um total de aprovação de 12%. Ah, professor, 12%. Então, agora, para nós descobrirmos quantos foram aprovados, que a pergunta é essa, não é o percentual, é a quantidade de aprovados, é só a gente calcular 12% de 1.400. E como que eu calculo, professor, 12% de 1.400? 12 vezes 1.400 dividido por 100. Corta 0, 0, 12 vezes 14. Olha aqui, ó, 14, 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 8, 6, 1. 168, letra E, 168 aprovados. Beleza? Ah, professor, eu fiz diferente. Eu calculei quantos eram os homens, 60% de 1.400, eu encontrei 840, aí eu fui e calculei 10% de 840, deu 84. Ah, beleza. Depois eu peguei 40% de 1.400 para descobrir quantas mulheres, deu 560, né? 4 vezes 4, 16, isso. 560. E aí eu calculei 15% de 560 e encontrei também 84. Aí eu somei 84 dos homens mais 84 das mulheres, deu 168. Beleza, é um outro caminho que você tomou, mas que remete também ao mesmo resultado. E assim tem outras formas, viu, gente? Nenhum exercício é engessado, só se faz desse jeito, tá? São caminhos que você pode tomar para chegar na resposta correta. Isso que eu fiz foi só um desses caminhos, beleza? E assim, chegamos ao final da nossa aula. Galera, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Peço a Deus que continue te abençoando, te dando força para estarmos juntos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração. Até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos. Professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né?
tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem o curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Clique lá.